É isso aí, Rômulo. Você já deve ter percebido que o nosso comentarista de assuntos estratégicos, geopolítica, política nacional e tudo o que precisamos dele, né? Às quintas-feiras, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães já chegou aqui e ele deve estar ainda ao telefone com a Camila, Eu né? acredito que o microfone dele já entrou. Já, então tudo bem. Fique à vontade aí, Rômulo, para a conversa. Embaixador, o senhor me ouve? Pronto, vou desligar então aqui com você, Camila. Já conseguimos, que bom. Pronto. Bom dia, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Ele Bom está dia, eu ele estou tá, indo aqui para ele tá, ajustar tá indo para o estúdio, né, embaixador? estou indo aqui para um lugar que a conexão é melhor. Isso, do nosso estúdio, nossa filial em Brasília. Nosso estúdio em Brasília. É isso. Pronto? Enquanto o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães ajusta aí a câmera e o microfone, eu quero informar que você está assistindo ao programa Duplo Expresso, seu programa de comentários, entrevistas e reportagens também sobre política. E agora o Rômulo Maia conversa com o embaixador Samuel. Bom dia, embaixador, bom dia, e fiquem à vontade nessa conversa. Bom Embaixador dia. Samuel Pinheiro Guimarães, antes de entrar na conversa de fundo sobre os temas que o senhor sugeriu, temas importantíssimos para nós discutirmos aqui hoje, eu queria pedir uma conversa com o senhor, uma opinião. O senhor, como um dos coautores da política externa altiva e ativa nos anos do governo Lula, o senhor sabe que nós temos denunciado células na esquerda que estão sabotando por dentro a resistência. E a resposta que está vindo dessas células para tentar nos desacreditar junto à esquerda, junto ao Partido dos Trabalhadores, elas dizem, embaixador, que nós, eu e o Wellington, e esse programa é patrocinado pela CIA, que nós patrocinamos os interesses americanos. Então, embaixador, eu queria falar para o senhor, pelo que o senhor nos conhece até aqui, e de acordo com as suas posições históricas, um homem que serviu o Estado brasileiro, o interesse nacional, o senhor acredita que o que é defendido aqui, de alguma forma, poderia representar o interesse americano no Brasil, embaixador? Olha, eu acredito que, tanto quanto eu tenho participado, e pelas perguntas e pelos temas que foram sugeridos, eu não acredito que represente de nenhuma forma os interesses do Brasil. Não é? De modo que eu acho que, tanto quanto eu sei, né, estou informado, o programa tem contribuído na luta pela liberdade do presidente Lula. Esse que é o grande tema atual da sociedade e da política brasileira. Eu acredito que a liberdade do presidente Lula não seja propriamente um objetivo da CIA. Né? Isso tem lutado pelo que eu tenho visto, tem lutado pela candidatura do presidente Lula, pela manutenção da candidatura do presidente Lula, enquanto que outros, de uma forma, tanto naturalmente no governo e nos círculos do mercado, né, eles têm horror à candidatura do presidente Lula, porque essa candidatura ela retomaria aquilo que acredito são as 4 grandes bandeiras do povo brasileiro, né? Os 99%, Exato. talvez não a bandeira do 1%, mas os 99% da população brasileira, portanto, uma esmagadora maioria, Sim. que são o desenvolvimento, não é? Melhor, que são a democracia, o desenvolvimento, a justiça social e a soberania. Fora desses há outros temas, mas todos eles, de uma certa forma, estão englobados aí. E, digamos, o que hoje está ocorrendo, em primeiro lugar, é uma luta contra a democracia aqui no Brasil. Né? Quer dizer, é uma destruição do Estado de Direito Democrático, né? A destruição do judiciário, a destruição da autoestima da sociedade, a tentativa de nos fazer crer que nós somos um país corrupto, uma sociedade corrupta, né? E isso tudo impedir que haja eleições verdadeiras. Uma eleição sem o presidente Lula, certamente é uma eleição em que
mais de 50% do povo brasileiro não poderiam votar em quem querem votar, né? E isso é muito importante, né? Embaixador, o senhor falava aí... Pela democracia. Exatamente, o senhor falava aí... Pela participação popular, né? Com todas as conferências nacionais que foram organizadas para auscultar diretamente a população, enfim. De modo que isso é o que eu acredito. Podemos passar, então, ao que você quiser discutir. Exatamente, embaixador. O senhor falava aí da importância de defender o Estado Democrático de Direito. Isso se relaciona exatamente ao primeiro tema que o senhor propôs da gente discutir aqui, que foi essa negativa da visita de 10 governadores ao presidente Lula, a colocada do presidente Lula, embaixador, no regime disciplinar diferenciado pelo juiz Sérgio Moro, e a possibilidade agora da transferência dele para um quartel militar, para uma área militar. Uma correção, Rômulo, foram 9 governadores e 3 senadores. Então é isso. 9 governadores e 3 senadores da República impedidos de visitar o presidente, que foi colocado em regime disciplinar diferenciado sem nenhum embasamento legal, e a ameaça mais ainda, mais estapafúrdia do ponto de vista jurídico, da sua transferência para uma área militar. Embaixador, como o senhor, que é um homem que dedicou a vida ao serviço do Estado, vê essa degradação institucional? Olha, eu acho que isso é gravíssimo e isso eu espero que seja sanado pelo Supremo Tribunal Federal, que no momento é a nossa expectativa, porque há uma verdadeira, não digo uma ditadura, porque isso, as palavras devem ser usadas corretamente, mas há algo que é óbvio, né? Que é um tratamento político, né? O tratamento político da questão do presidente Lula. Aliás, tudo foi, digamos, organizado nesse sentido, né, para evitar a candidatura do presidente Lula. Então, o presidente Lula não pode receber os governadores, que, aliás, não são nem só do seu partido, são de diferentes partidos, né? Senadores, e assim por diante, e essa ameaça de transferência para um local fora, não sei se fora do judiciário, porque não há nenhuma razão para transferir o presidente Lula para uma base militar. E mesmo sobre uma base militar, eu acredito que haveria recursos legais para permitir as visitas de forma normal. Claro que o tratamento está sendo dado ao presidente Lula é um tratamento anormal, não é um tratamento normal, de forma alguma, né? Mas eu tenho essa expectativa firme de que os ministros do Supremo Tribunal Federal saberão revogar essa prisão injusta do presidente Lula, contrária à Constituição, contrária a qualquer prova nos autos, né? E o que é, à medida que isso se desenrola também, o povo brasileiro vê que os verdadeiros assaltantes dos cofres públicos, né? Tradicionais assaltantes dos cofres públicos, estão à solta. As penas que os outros indivíduos recebem são penas de 2 anos, prisão domiciliar, enquanto que o presidente Lula é colocado por um juiz de primeira instância, que isso é um cúmulo, isso é algo extraordinário. Um juiz de primeira instância que caça o povo brasileiro. Né? É verdade. Embaixador, eu estou aqui pesquisando uma notícia, eu acho que é o Pedro Barusco, exatamente, Pedro Barusco, um daqueles diretores da Petrobras que tinha 100 milhões de dólares, 100 milhões, mais, não, ele devolveu 100 milhões, mas ele deve ter mais espalhado por aí. Ele tinha mais de 100 milhões de dólares, como a gente soube através do Tacla Duran. Eles escondem uma parte que é para pagar lá o esquema da delação comprada, e pelo que a gente viu, é 1/3. Então eu imagino que ele tivesse 300, né? Deve ter ficado com 100, pagou 100 para o esquema lá e devolveu 100 para os cofres públicos. Se a proporção do que eles ofereceram ao Tacla Duran tivesse sido a mesma. Essa pessoa, então, que roubou, devia ter em sua posse possivelmente 300 milhões de dólares,
Não só ele já estava há muito tempo em casa, mas ontem ele foi autorizado a tirar a tornozeleira eletrônica. Quando o presidente Lula, que não tem nada, que eles falam que é o chefe do esquema, não tem nada desse patrimônio, nem proximamente a 1/1000 disso. A gente está vendo que há 2 pesos, 2 medidas, como o senhor falava aí, com relação aos alvos da perseguição política, e quem efetivamente roubou, que está comprando, corrompendo, como disse ontem o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes falou ontem no STF da corrupção na Lava Jato. Importantíssimo, mencionava aqui antes do senhor chegar. Embaixador, o senhor falava que o Supremo tem a oportunidade de reverter isso, mas ontem, no julgamento do habeas corpus do ministro Antônio Palocci, a gente viu que ainda não podemos confiar nele. Então, eu concordo com o senhor que deve haver pressão, deve haver uma reversão no STF, é a única chance dentro da institucionalidade, mas apenas com a pressão política. Então nós reforçamos aqui a importância da ocupação de Curitiba, da atuação política, de chamar uma greve geral, de ocupar estradas, porque só com a pressão nós conseguiremos mudar esse resultado no STF, embaixador. O senhor concorda com isso? Não, eu concordo. Eu acho que a mobilização popular ela é extremamente importante, não é? Esse caso específico do senhor Pedro Barusco é muito ilustrativo. E, à medida que se desenrola esse caso, fica cada vez mais provado de que é uma perseguição política, eu diria mais, uma perseguição política feroz. Não é uma pequena perseguição política, né? Porque, justamente, o senhor Pedro Barusco faz parte do grande esquema de corrupção das classes hegemônicas. Ele faz parte. Né? Correto. Ele tem um tratamento especial. E o presidente Lula, que de forma alguma é corrupto, não há uma prova. Né? E eu queria dizer que, desde que o presidente Lula surgiu como um líder sindical, a sua vida vem sendo investigada pelos organismos de inteligência públicos e privados. E de fora do Brasil, o embaixador recebeu ontem um relatório da CIA investigando o Partido dos Trabalhadores lá em 80, desde do nascimento. É público isso, do site da CIA. Públicos e privados, nacionais e estrangeiros, investigaram a vida e acompanharam a vida pessoal e política do presidente Lula. A família do presidente Lula é uma família pobre, né? Seus irmãos são pessoas pobres, nunca se beneficiaram de nenhum cargo público, de nenhuma transação com o Estado, de transação com empresas privadas. Tentaram levantar isto, porque isso faz parte do jogo de propaganda, né? de divulgação, né? de convencimento da população de que o presidente Lula é corrupto, que o Partido dos Trabalhadores é corrupto e de que os trabalhadores são corruptos. Né? Então, isso é algo extraordinário. Isso, o embaixador, isso está no manual da CIA para combater regimes populares. Regimes populares, eu digo nem de esquerda, mas que gozam de ampla popularidade e aprovação. Falam que sempre essa acusação de corrupção é o que pode pegar. Então, a gente viu o que fizeram com a esquerda na Itália, com a Mãos Limpas, que destruiu. É o manual deles. Sempre trazer essa bandeira da corrupção. Está em manual da CIA, de como desestabilizar regimes com alto apoio, apreço popular. Embaixador, o senhor fala aí dessa questão desses interesses transnacionais, isso relaciona ao outro tema que o senhor propôs, que era falar do avanço desse golpe de mais um amputamento do poder da soberania popular, que é essa história de autonomia do Banco Central. Qual é o perigo disso, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães? Extremamente perigoso pelo seguinte, pelo que tem sido publicado em alguns jornais, não em todos, né? Está em curso projetos de lei, inclusive ordenados pelo senador Romero Jucá, né? Sobre a autonomia do Banco Central, que dá autonomia ao banco. Os diretores do banco e os presidentes só podem ser demitidos em casos excepcionalíssimos, e que tem mandatos mais longos. Inclusive, a atual diretoria adentraria 2 anos no futuro mandato do próximo presidente.
Ora, essa diretoria do Banco Central, que é uma agência reguladora na prática, né? Não tem esse nome, mas é uma agência reguladora da maior importância, né? Porque ela, ao controlar a política monetária, a política cambial, né? E, de uma certa forma, influenciar muito a política fiscal, né? Ela tem uma influência enorme sobre o desenvolvimento econômico do país. E o Banco Central vem se procurando aplicar o que eles chamam do tripé macroeconômico, né? E isso tem sido um desastre clamoroso, né? O número de desempregados, ontem mesmo a manchete aqui do principal jornal econômico dizia que a retomada não vai ocorrer, não está havendo aumento do emprego suficiente, é óbvio. Aliás, isso era de se prever, né? Não há a menor dúvida. Se bem que o objetivo deles nunca foi retomar o desenvolvimento, o objetivo deles era a reforma da Constituição, a reforma da legislação, que obtiveram parcialmente. Foram derrotados na reforma da Previdência, mas foram vencedores na reforma trabalhista, que tem reduzido enormemente os salários. Os novos empregos criados são todos informais, com salários abaixo do salário mínimo. E ontem havia um artigo no jornal, de um articulista, uma certa forma, advogando a redução do salário mínimo. Quer dizer, algo extraordinário. Quer dizer, o processo de concentração de riqueza no Brasil faz com que o Brasil seja um dos 3 países do mundo de maior concentração de renda. E, obviamente, isso tem a ver com os níveis de salário mínimo, com os níveis de lucro, com os níveis de juros, com os níveis dos aluguéis. E há um indivíduo, um articulista, advogando que se reduz o salário mínimo, porque isso tem implicações sobre os benefícios da Previdência e assim por diante. O objetivo deles era uma reforma constitucional, que está em curso, né? Esta do Banco Central também é uma reforma constitucional, na medida que está dito claramente na Constituição que o Banco Central é subordinado, não é uma agência independente, né? De modo, mas são através de subterfúgios legais, né? Que procuram fazer passar isso por legislação ordinária, né? E isso é muito grave, porque consolida a situação de subdesenvolvimento do Brasil. Porque com esta orientação de política econômica, que é um enorme fracasso, né? São 12,5% de desempregados, sem contar os subempregados, né? Sem contar os que desistiram de procurar emprego. Isso é uma população superior a 30 milhões de pessoas, né? Correto. Isso seria a questão dessa política econômica atual, na realidade. É isso. Embaixador, o senhor sabe que nós estamos aqui há alguns dias para publicar um artigo excelente sobre esse tema, da economista Lígia Deslandes, do Rio de Janeiro. Ela é presidente no Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo, lá no Rio de Janeiro. E ela escreveu esse artigo, eu já revi, um artigo muito bom, eu não publiquei ainda, porque não havia uma janela política para publicar essa questão dos bancos centrais, porque as pessoas estão muito preocupadas com a questão do presidente Lula, mas e esse tema merece todo o destaque, então o espaço dele não deve ser canibalizado, mas o senhor trazendo essa pauta da independência do Banco Central, eu vou falar só alguns pontos que são importantíssimos. O nome do artigo é Papel do Banco Central no Golpe de Estado de 2016. É uma tese muito interessante mostrando a perna financeira do golpe, algo que ninguém explorou ainda. E aí eu vou só falar um trecho aqui em que ela fala para onde foi o capital e os juros. Olha o que ela fala. A transferência de capital e juros pode ser analisada de forma muito simples. Ela foi para os bancos através da política agressiva de juros no cartão de crédito e o cheque especial e outros instrumentos financeiros, onde o Banco Central não atua como agência reguladora. Ele deixa um oligopólio se autogerir. Um mercado extremamente concentrado. O capital e os juros foram para os detentores da dívida pública brasileira de renda fixa e de títulos pós-fixados, títulos atrelados à taxa Selic. Todos nas mãos da elite brasileira
e das elites internacionais. Um jogo de cartas marcadas. Em qualquer outro país, haveria uma investigação séria a esse respeito. E aí, olha, essa tese que eles pegam é muito interessante, embaixador, porque quando a gente vê essa história de investidores estrangeiros no Brasil que entram na Bolsa, saem da Bolsa, olha que em grande parte são brasileiros com dinheiro ilegal no exterior. Olha o que ela fala aqui, ó. Não podemos... Isso aqui, ó, o porquê da política recessiva antinacional. E aí olha o que ela diz. Não podemos esquecer que o Brasil tem ao redor de 450 bilhões de dólares não declarados no exterior. Essa massa de dinheiro se comporta como investidor estrangeiro. Ganha quando o Brasil perde, pois realiza lucros em dólares e não em reais. Quem são os verdadeiros donos de tanto dinheiro não declarado no exterior? Se analisarmos a anistia que se propôs ainda no governo Dilma para a repatriação desses recursos, o que está em curso ainda, podemos ver que o percentual de pessoas que aderiram é irrisório, pois a mesma só pode ser aproveitada caso os recursos tenham origem, ou seja, fruto do trabalho. O que nos leva à conclusão de que esses recursos, em sua maioria, são de natureza ilícita. Portanto, aqueles que estão por trás desse golpe queriam também esconder isso. Então, brevemente, quando houver uma janela política em que se possa dar atenção a esse tema, que é a outra perna do golpe, a gente fala da perna jurídica, da perna internacional no sentido de inteligência, mas essa perna da finança atuando propriamente, em que há um casamento dessa elite que canibalizou o Brasil e se comporta como investidor estrangeiro, que ganha quando o Brasil perde, porque tem quase $500 bilhão no exterior não declarados e que não tem nem como repatriar, porque é de origem ilícita, embaixador. Então, muito importante o senhor trazer esse tema, porque com a independência do Banco Central, aí que eles tomam de vez. Hoje já há uma independência de fato, mas eles querem, como o senhor bem colocou, a independência de direito para impedir que um novo governo popular possa mexer nessa estrutura viciada. Não é isso, embaixador? Rômulo, por favor, aumente um pouco o som do microfone do embaixador. Eu não tenho como fazer isso, Wellington, não tenho esse controle, se eu posso colocar mudo ou não. Eu sei que estão reclamando, mas as pessoas aumentem, por favor, aí no navegador, vai lá no YouTube, coloque no máximo. Estou vendo as mensagens, mas aqui não há esse instrumento. O meu microfone está no som máximo aqui do celular. E não está tão baixo, assim. Eu ouço a mesmo volume o Wellington e o embaixador. Então, assim, aumentem um pouquinho aí, mas não há o que nós possamos fazer. E nem o embaixador que colocou o volume no máximo. Mas eu acredito que dá com... Mas eu queria fazer um comentário simples. Por favor. Esse volume de recursos, ele não pode chegar ao exterior, aos paraísos fiscais. O principal deles fica nos Estados Unidos, não fica no Caribe, fica no estado de Delaware. É o principal paraíso fiscal. São bancos, na realidade, são transferências bancárias. Né? Esses recursos não podem sair do Brasil a não ser por via bancária, basicamente. Né? Porque isso não pode ser transportado em malas. Né? Isso é transferido por forma bancária. Então, correto. Portanto, os bancos privados fazem essas transferências. O indivíduo pede para transferir. Portanto, é muito simples fazer o controle dessas transferências. Claro que elas são sempre dissimuladas, né? Mas é possível fazer isso. E isso é possível fazer, e era possível fazer ao tempo em que existia a CPMF, o que permitia confrontar o movimento bancário do indivíduo com a sua declaração de imposto de renda. Muito bem lembrado, embaixador. Isso era essencial. Houve aí, e eu acho que isso deveria ser retomado, que é uma forma legal de controlar a fraude nos impostos, no pagamento de impostos. E se o indivíduo tem uma movimentação maior do que está declarado na sua declaração de imposto de renda, é porque houve recebimentos ilegais, né, ilícitos, de toda ordem. Como, aliás, é o caso do narcotráfico, porque os depósitos que são feitos na rede bancária são de notas, são de pequenas quantias. Né? Então, chega um indivíduo com um saco de dinheiro numa agência bancária para fazer um depósito e ninguém desconfia que aquilo ali é algo extraordinário. Né? E isso é depositado simplesmente e fica por isso mesmo.
né, e começa ali a lavagem do dinheiro. De modo que isso é uma enorme conivência do sistema bancário com atividades ilegais, como tradicionalmente ocorreu. Precisamos lembrar da colaboração dos bancos suíços com o governo nazista, né? Correto. Onde eram depósitos de bens, de recursos e assim por diante. E como tradicionalmente foi feito com as chamadas, na época, contas numeradas. Exato. Exato. Embaixador, muito interessante o senhor lembrar do narcotráfico, porque as pessoas alertam para um perigo de mexicanização ou colombização do Brasil, que a gente se tornaria um narco-estado. O Brasil já é. O Brasil já é. Há suspeitas de até ministros do STF envolvidos com tráfico, mais de um. Parlamentares, a gente já sabe até de nomes, o senador Zezé Perrella, grampeado numa conversa com o senador Aécio Neves, falou: eu não faço nada de errado, eu só trafico drogas. Então, há uma narcobancada já, e isso, o senhor sabe, embaixador, que tem até uma rede internacional de inteligência. O senhor sabe que há diversos indícios que apontam para o fato dessa agência, a DEA, que é a agência norte-americana, que tenta também aumentar a intervenção americana na soberania latino-americana, que ela é, na verdade, uma agência reguladora. E há diversos indícios de que operações clandestinas da inteligência americana, que não podem passar por votação do orçamento no Congresso americano, são financiadas com recursos advindos das drogas, na América do Sul com a cocaína e no Oriente Médio, onde? No Afeganistão, lá a questão dos opioides. Então, isso o senhor alerta para algo fundamental, o papel das drogas nesse montante de recursos aí. O senhor falava aí das bolsas de dinheiro com pequenas notas, mas esse não. Esses lá, os tubarões, são aí, né, o pessoal que mora na Vieira Solto, o dono do helicóptero que estava com 0,5 tonelada de cocaína. Esses são grandes quantias e, como o senhor falou, dinheiro não voa, transita pelos bancos e a gente nunca chega aos bancos. Eles são intocáveis nesse tema. Embaixador, o nosso tempo está terminando, mas o senhor falou outros temas interessantes para a gente colocar, e ainda o senhor queria falar do escândalo no Facebook, mas isso a gente já cobriu de uma outra vez, então eu pediria que o senhor falasse, embaixador, sobre a disputa entre a Rússia e os Estados Unidos com relação à Síria. A gente teve uma escalada na retórica, com a Síria, com aquela história de plantando aquela história de arma química totalmente falsa, e os Estados Unidos aprovando a sua nova doutrina nuclear, dizendo que pode usar armas nucleares táticas, que vão ser aquela que eles dizem que é cirúrgicas, mas cada uma é mais potente que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Isso para eles já é cirúrgico. E ao mesmo tempo Vladimir Putin dizendo no início do mês passado que na sua doutrina militar eles se reservam o direito de retaliar com armas nucleares se houver agressões nucleares à Rússia e aos seus aliados, leia-se Irã, leia-se Síria. Então, há uma escalada na tensão e o senhor queria tecer considerações sobre isso, que é um tema importantíssimo. Nós estamos discutindo o Brasil, mas se tiver uma guerra nuclear, não adianta nem discutir mais nada, não é, embaixador? Não, sem dúvida. Olha, esse é um tema da maior importância e reflete, de um lado, a reemergência do poder militar russo. Recentemente, um discurso ao parlamento russo, à Duma, né? O presidente Putin revelou as novas armas russas de grande sofisticação. Hipersônicas, embaixador. A gente chegava ao supersônico, agora são hipersônicas e elas ultrapassam qualquer barreira existente, sistema antimísseis atuais. Então, se a Rússia fizesse um primeiro ataque, né, o ataque preventivo, hoje não haveria defesas na Europa e nos Estados Unidos capazes de parar essas armas hipersônicas. Pois é. De modo que é uma situação, é óbvio, de extrema gravidade, mas o presidente Trump, né, ele se caracteriza um pouco, ou até como uma teoria de política, pela imprevisibilidade. Né? Ele mesmo já declarou isso, né? E é preciso ser imprevisível, né? E de modo que essas ameaças, né? Eu ontem recebi uma informação, mas que eu não vi diretamente, que teria havido um ataque americano na Síria, né? Você me confirma isso? Eu não vi essa informação ainda, embaixador. Eu vou tentar confirmar aqui.
As notícias que circulam na internet nunca se sabe se são verdadeiras, né? De modo que disseram isso, depois não vi mais nada, né? Não vi mais nada. Eu acho que isso tudo é um jogo, né? Como você tem observado nas relações entre a China e os Estados Unidos. Que já o presidente Trump disse que ele e Xi Jinping serão sempre amigos, né? E que chegarão ao entendimento. You've heard us all talking about the fact that the president promised he would provavelmente ocorrer. Não acho crível, diante do anúncio dessas novas armas russas e também do poderio enorme americano, né? Que haja, por causa da Síria, né? Por causa de um absurdo, suposto, falso ataque com armas químicas, porque não há a quem aproveita um ataque de armas químicas que mate 40 pessoas da Síria. Não há de ser ao Assad, né? Porque ele sabe que isso é um pretexto imediato para permitir ataques contra ele, né? Embaixador, teve uma perícia da ONU anos atrás confirmando que a Síria se livrou de toda e qualquer arma química que eventualmente tivesse. Então, toda vez eles querem requentar essa história dessas armas químicas. Eu acabei de, enquanto o senhor falava, embaixador, conferir aqui, há uma reportagem da rede CNN de 8 horas atrás falando da ameaça ainda, parece que houve um chamado do Trump para fazer um ataque, e eles estão falando que destroyers, submarinos e jatos poderiam responder a esse chamado para atacar a Síria. Então, é aquela coisa, o senhor como diplomata de carreira sabe, aquela escalada na retórica, mas ele já mandou os meios, até para consubstanciar essa retórica, já mandou os meios de ataque, mas eu acredito que isso não tenha se efetivado ainda, porque essa matéria é de 8 horas atrás. Não acredito que haja condições para declanchar uma situação desse tipo, né? Mas apenas É preciso lembrar que todo esse poderio militar, por trás dele é um interesse econômico enorme. Né? E é preciso justificar, porque, veja, o orçamento militar americano, esse último ano, com Trump, aumentou de forma muito significativa. Os contribuintes que pagam impostos nos Estados Unidos são muito atentos a isto, né? Então, é preciso que todos esses recursos sejam justificados. Então, uma grande movimentação de navios, de aviões, de submarinos, permite justificar esses recursos que, na realidade, não vão para o Estado americano, vão para as empresas americanas. E quem produz os aviões é a Boeing. Quem produz os navios são companhias de produção naval, né? E assim por diante. Quem produz os computadores são essas companhias aí, não é? Intel e outras, né? Que lucram com esse orçamento militar. Então, aliás, quando eu queria fazer só um comentário, quando dizem, por exemplo, que os Estados Unidos tiveram uma perda de tantos bilhões de dólares com tal ou tal intervenção militar, isso é um absurdo. Não houve perda nenhuma. Aquela despesa ativou a economia americana. Houve perda para a população local. Então, por exemplo, com a invasão do Iraque, houve uma enorme perda para o Iraque, para o povo iraquiano, para a economia iraquiana, para o Estado iraquiano. Não houve perda nenhuma para o Estado americano. Nenhuma. Porque todo o armamento que eventualmente lá foi consumido ajudou a produzir mais armamentos e a justificar a existência. Não é da indústria bélica, isso é uma ideia equivocada. Não existe uma indústria bélica específica. Existe uma indústria civil que produz, por exemplo, a indústria do aço. A indústria do aço produz aço para a construção civil e produz aço para a indústria militar, para montar armamentos, né? Enfim. Então, isso tudo é um absurdo, compreende?
porque não há perda nenhuma, inclusive porque a perda de vidas humanas para os Estados Unidos é ridícula. Outro dia estava lendo que no ataque à Líbia, o Obama é um dos presidentes mais violentos da história dos Estados Unidos, talvez o mais violento, né? Que ordenava um assassinato seletivo a cada 4 dias, batendo o recorde do Bush 40 vezes mais do que o Bush, né? Nós achávamos que era um homem violento, né? Digamos que o Obama não só declarou, o governo americano, na época do Obama, declarou que não havia guerra na Líbia porque não havia soldados no solo. E eles perderam, naquele ataque à Líbia, 5 vidas. 5. No todo o Iraque perderam pouquíssimo, né? Então não há perda nenhuma. Além disso, aqueles que perderam muitas vezes são indivíduos negros, porque no exército mercenário não há mais nenhum branco. Aliás, só os oficiais. Pode-se ver pelas fotografias que são publicadas na imprensa. Certamente. São negros e hispânicos. É verdade. Os pobres, como sempre, usados como escudo humano das Forças Armadas Americanas. Embaixador... Como brancos. Oficiais brancos. Sim, sim. O senhor falar aí dessa questão que não há perda, isso seria um financiamento à exportação disfarçado, né, embaixador? E com efeito multiplicador do comércio internacional. Mesmo, produção. Com efeito multiplicador do comércio internacional, porque é uma exportação, isso reverte em benefício para toda a economia americana e cada vez que eles despejam os armamentos, eles têm que contratar mais. Então, né, novas construções. Mas o Wellington Calazans... E é preciso criar um clima de terror na população americana para que os que pagam imposto efetivamente, a enorme maioria do povo americano, concordem com essa alocação de recursos. E nisso eles têm tido muito êxito. Embaixador, o Wellington Calazans tem uma pergunta para o senhor. Por favor. Embaixador, o Brasil está sob uma guerra híbrida e as finanças, os interesses locais no Brasil, temos células cooptadas que estão nas listas do HSBC, do Panama Papers, que servem aos interesses estrangeiros por chantagem. Temos uma imprensa que atende muito mais a cartilha de Washington do que os interesses brasileiros, e o mundo hoje, com a prisão de Lula, denuncia a existência de uma ditadura da toga no Brasil. Como é que nós vamos vencer essa guerra se o cidadão sequer sabe que é vítima de uma invasão, embaixador Samuel? Aí eu acho eu, né, de que nós temos, como estratégia política, cada um, ao participar como pode, né, primeiro, para a mobilização, segundo, para o esclarecimento da situação, né, para lutar pela liberdade do presidente Lula. Porque essa liberdade do presidente Lula significa a capacidade de poder fazer política, né? De poder ele contribuir com o seu poder de liderança para a organização da resistência a este golpe extraordinário, né? Que ele, inclusive, ele já excedeu de todos os limites, porque temos pessoas que no início defenderam, né, o impeachment da presidente Dilma e que hoje em dia estão contra e que estão denunciando, e são pessoas vinculadas às classes hegemônicas. Houve uma perda, na minha opinião, de controle. E eu queria fazer um comentário assim um pouco, digamos, que é o seguinte: nós temos hoje em dia, no Brasil, 3 grandes correntes políticas que correspondem às correntes do passado, né? O antigo PTB, de João Goulart, Leonel Brizola, é o atual PT. Inclusive, o presidente Lula começou a caravana no Sul, em São Borja, de uma certa forma, se redimindo dos ataques feitos no passado, né? 2, o PMDB é o antigo PSD do interior, né? Grande partido, de grande capilaridade, né? E o PSDB é a antiga UDN. Né? E
justiça brasileira, em grande medida, em primeira instância, isso é importante dizer, né, em primeira instância, e talvez em muitos casos, segunda instância, é vinculada ao PSDB. Daí o ataque ao PMDB, e não haver ataque ao PSDB. Né? Políticos do PSDB dão declarações que são gravadas, declarações de natureza criminosa, né? Estão eventualmente envolvidas com o tráfico de drogas, e nada ocorre na justiça. Nada ocorre. Né? Então, o PMDB, que está com as barbas de molho, sofre agora o ataque da justiça, através da Procuradoria, né? Ao mesmo tempo que o PSDB não sofre esse ataque. No fundo, é uma luta antiga entre uma direita vinculada aos interesses estrangeiros, como tradicionalmente a UDN era, para aqueles mais jovens. Queria lembrar que, quando Eisenhower visitou o Brasil, o famoso senador Otávio Mangabeira, líder da UDN, beijou a sua mão em público, em sinal de reconhecimento. E eram notórias as ligações da UDN com os Estados Unidos. Né? E isso tudo, essa luta que está se desenvolvendo agora, ela está se movendo em direção ao PMDB. É isso. Né? Embaixador, eu acho que esse encerramento que o senhor propõe para a nossa conversa semanal é muito importante, porque parece que nós temos ainda herdeiros de Roberto Mangabeira aí atuando na política nacional e querendo ter um papel de protagonista. Otávio Mangabeira. Isso. Descendentes. Herdeiros de Otávio Mangabeira, aí atuando ainda muito ativamente politicamente. Sim, um descendente. Pois é. Então, eu sou baiano, embaixador Samuel, e conversava com o nosso amigo em comum, Muniz Bandeira, diariamente, né, nos últimos quase 2 anos. Então, Otávio Mangabeira era muito citado nas conversas, com certeza. Não é? Mas é interessante, porque essas forças políticas do passado, elas foram se reorganizando, né? Foram se reorganizando. E elas têm aí também os seus extremos, como os democratas, né? São aqueles mais radicais ainda, né? Com tendências autoritárias notórias, né? E tem seus antecedentes. Né? É isso, muito bem. Embaixador, eu queria agradecer imensamente sua presença aqui. É um privilégio, como eu não canso de repetir, tê-lo não só como nosso comentarista de geopolítica, geoestratégia, política internacional, política nacional, assuntos estratégicos em geral, ter essa aula toda quinta-feira de manhã e tê-lo, como nós dizemos aqui, como nosso patrono do programa, aquele que não hesita nunca em dar nome aos bois, que é o lema que nós tentamos seguir aqui. Então, muito obrigado, desejo um bom dia para o senhor, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e de tentar, de alguma forma, contribuir para o esclarecimento da situação gravíssima que vivemos no Brasil nesses dias. Muito obrigado. Fomos obrigado, Hélio. Muito bem. Embaixador, se o senhor quiser, como na semana passada, continuar acompanhando o programa, eu vou só cortar o seu microfone e a imagem aqui, mas se o senhor, se quiser ficar ouvindo, como fez na semana passada, pode ficar aí. Se não, se o senhor tiver compromisso, pode se retirar também. Então, fica essa informação, porque agora teremos a Niobe Cunha comentando política. Não é isso, Wellington Calazans? É isso aí, ouvimos aqui o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o nosso comentarista, às quintas-feiras aqui no Duplo Expresso, e a gente já vai conversando agora com a Niobe, que já chegou também. Niobe, só precisa ligar o microfone. Bom dia, Niobe Cunha, é um prazer tê-la aqui com a gente. Saravá,